Estamos de volta com Roda de Entrevista, que está conversando com o cientista político e professor universitário Silvio Costa. Bruno Rocha, por favor. Professor, com o processo de redemocratização do país, a nova república, houve um certo desânimo depois, com o Tancredo Neves não assumindo, Sarney assumiu, ficou todo o governo como presidente, né? E criou um certo desânimo, e até hoje nós vemos nas próprias campanhas políticas, o vice não tem visibilidade. O que o senhor acha que pode mudar isso, o vice continuar sendo sem visibilidade nenhuma, mesmo nas campanhas políticas? Olha, o que é o papel do vice pela Constituição? É simples, é substituir o presidente quando ele se ausenta do país, ou por um motivo de doença, algum ato impeditivo, né? Então, ele não tem grande papel. E, claro, que o vice e cargo de senador, os majoritários, isso é parte da composição política, né? E nós não tivemos ainda no Brasil um vice com liderança, com autonomia, não é? Ainda não tivemos, não é? Quer dizer, o que poderia ter foi o próprio Itamar Franco na vice do Collor, mas também não teve, mesmo que tinha espaço político, tinha certa liderança, tanto que foi eleito senador agora, né, por Minas, não conseguiu se projetar, porque é inerente ao papel do vice, né? Então, ficar na expectativa de que o vice vai desempenhar um papel além daquele que lhe é atribuído, poderia entrar em confronto, né, com o próprio presidente, né? Porque você pega aqui na história recente das eleições, o presidente é de um partido e o vice de outro, né? E o Bruno tocou num assunto bacana aqui, o vice da Dilma é o Michel Temer, que é do PMDB. E o PMDB, eu vejo uma característica dele, que ele é muito diferente em várias regiões. Em Goiás ele tem um pensamento, em Rio Grande do Sul ele tem outro pensamento. E por que existe isso dentro de um partido tão grande? Eu queria que você me falasse também outra coisa. Se o PMDB de Goiás aqui tem algum tipo de força nacional para, quem sabe, jogar o íris em algum tipo de ministério, existe essa possibilidade no ministério dentro do governo da Dilma? Eu creio que, já pegando pelo último, não é? Quer dizer, ministério, eu creio que é preciso ter um peso muito grande, né? Que Goiás, não sei se tem esse peso, me parece que não. Nacionalmente no PMDB, não? Dizer, tem sua liderança, tem sua importância, mas é um Estado com as suas devidas proporções. E, 3% e com agravante. E com agravante ter perdido a eleição. Ter sido derrotado. E que pesa é interessante, não é? Quer dizer, você veja, foi derrotado nas urnas, porém sai fortalecido politicamente, né? Porque liderou um conjunto de forças que pode desaguar em alianças e coligações que obtenha sucesso nas eleições de 2012, não é? Quer dizer, o PMDB aqui praticamente renasceu das cinzas, não é? Quer dizer, nas últimas eleições municipais. Então, veja, perdeu nas urnas, porém sai fortalecido. Mas mesmo, viu, Silvio? Agora, vai depender muito também, a gente não pode analisar, pelo menos eu entendo assim, como se a coisa fosse dada por acabado. Quer dizer, nós temos que ver a projeção e a perspectiva de como é que vai se realizando essa luta política, não é? Porque não dá para desatrelar as eleições deste ano, essas eleições agora, da de 2012. Agora, não parece que vai ser muito tranquila a conversa da presidente Dilma com o PMDB, que foi um dos seus aliados estratégicos. Nós vimos, por exemplo, no processo da transição agora, ela esqueceu o PMDB. Só hoje, que depois da chiadeira, no final da tarde de hoje, ela anunciou que também vai integrar o grupo que vai trabalhar a transição, o vice-presidente dela, Michel Temer, que é também presidente nacional do PMDB. Mas dependeu de uma chiadeira do PMDB para ela tomar essa atitude. A gente percebe, portanto, que ela vai ser muito mais petista do que vocacionada para uma integração na hora das decisões. Olha, eu queria gastar um tempinho aqui, alguns minutos, para não deixar uma injustiça com o PMDB, né? Quer dizer, o PMDB é o herdeiro do MDB, que surgiu como uma frente política do período da ditadura militar, e que teve um papel político importante, não é? É que com a reforma partidária, o surgimento de outros partidos, a redemocratização, acabou que ele se reduziu, ou ficou basicamente um partido que é capitaneado pelos estados,
Não é? É por isso que então tem essa diferença. Então, daí essas diferenças, não é? Que tem de um estado para outro, que é do próprio processo de origem de formação do MDB, do que ficou no PMDB e do que ele é hoje. Não é? Quer dizer, então, essas diferenças o tornam um partido com uma dificuldade muito grande de ter um comando nacional. Não é? Então, isso prejudica a atuação nacional do partido. Porque se você observar nessas eleições, não é? Quer dizer, o PMDB de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, lembrando aqui só de 3, apoiaram o outro candidato. Não é? Então, são alas divergentes. Então, quer dizer, uma reforma partidária seria importante e fundamental para ajudar a resolver esses problemas. Não é? Quer dizer, que não é a política do café com leite ou a política dos governadores. Ela tem que ter um caráter nacional, os partidos. Não é? Porque é isso que define a orientação política nacional. Qual que seria o foco central dessa reforma partidária, professor? Porque hoje os partidos se fragmentam. O governador, por exemplo, apoiou o candidato Iris Rezende, mas muito antes disso, pessoas muito próximas ao governador já haviam declarado apoio ao Marconi. O PR a mesma coisa. Parece que o partido não está marchando unido, não. Está cada um buscando segurar esse é o problema. quer, né? Legalmente existe o princípio da fidelidade partidária. Só que os partidos, pelos seus interesses diversificados, não se impõem à exigência da fidelidade partidária. São poucos os partidos que expulsaram parlamentares. E qual que seria o foco dessa reforma? O PT expulsa, o PDT expulsa, o PCdoB expulsa. Então, são poucos os partidos que expulsam, não é? Porque acaba que é mais conveniente ficar nessa situação aí de articulação de setores com posições políticas, inclusive, diferenciadas. Então, eu creio que com a reforma partidária, o elemento central, me parece, é o financiamento público da campanha, para que haja a possibilidade que a política se dê no campo da luta política, não o poder econômico determinando e submetendo o poder político. Creio que esse é um elemento central, o financiamento público. A questão da fidelidade partidária, não é? E com toda a dificuldade, me parece que é necessário um sistema de listas ou algo mais impositivo, no sentido de obrigar que haja essa fidelidade partidária. Isso é falta de ideologia? Porque os partidos hoje eles perderam a ideologia que tinham antigamente, quando vinha ali contra a ditadura e tudo. Hoje a gente não sente mais isso. É que no período da ditadura militar era mais simples, né? Quer dizer, era a favor ou contra a ditadura. Não é? Quer dizer, após a redemocratização, houve uma diversidade e os leques diferenciados de representação políticas e ideológicas existentes no país se organizaram em partidos. Professor Silvio, partidos que têm programa e têm ideologia. Não é? Silvio, Só para terminar, você veja, nessas eleições agora, foi 2 projetos de Brasil. Um projeto representado pela Dilma de centro-esquerda e um de centro-direita representado pelo Serra. E aí você vai dizer que não tem ideologia, que a ideologia acabou? Não. Nós temos ideologia, não tem como eliminar as ideias da nossa cabeça. Eu te perguntava o seguinte, o voto distrital, o distrital misto, por exemplo, seria uma contribuição para a reforma política? Olha, eu creio que o voto distrital, ele traz... Eu estou falando misto, que você tem... O voto distrital, ele traz na sua origem um vício. Qual que é o vício? Que transforma em cada distrito as eleições em eleições majoritárias. Isso não permite o surgimento de alternativas, que é aquilo que realimenta o processo democrático, né? Que as minorias diferenciadas tenham a representação parlamentar que lhe cabe, né, proporcionalmente. Né? Então, creio que o voto distrital ele é antidemocrático. Mas o misto tem o lado majoritário, mas tem também, em paralelo, a votação em lista. Isso. Talvez o misto pode ser um intermediário, não é? Entre a votação como é hoje, não é? E a votação do voto distrital puro e simples. Né? Poderia ser um elemento intermediário. Mas eu um pouco penso no sentido, se nós temos que ampliar e consolidar o espaço democrático, tudo aquilo que impeça essa democratização do país, a consolidação e o avanço, eu creio que nós devemos olhar com certo receio. Então nós vamos agora, Bruno, para o nosso último bloco comercial. A gente volta já com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, 2 de novembro. Estamos conversando com o cientista político Silvio Costa.